Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde e hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o Dr. Pablo Ribeiro, que é oncologista e está voltando a atuar aqui na cidade de Erechim. Bem-vindo, doutor. Oi, obrigado, bom dia a todos. Doutor, o que te trouxe novamente para Erechim? Foi só a família ou a necessidade de auxiliar os médicos de Erechim? Primeiramente, a família me trouxe a Erechim de volta. E claro, toda a população precisa de oncologistas, que é uma especialidade que tem poucos médicos especialistas nessa área, né? Daí necessitamos qualificar cada vez mais os nossos serviços aqui em Erechim, junto já com os demais oncologistas que tem em Erechim, que são muito bons, viemos agregar o serviço. Erechim é uma cidade que a gente pode dizer que nós somos privilegiados. Nós temos o Hospital da Unimed, o Hospital de Caridade, o Hospital Santa Mônica e também o Hospital Santa Terezinha, que são hospitais referências e muito bem preparados para atender pacientes dessas especialidades. Com certeza. Os nossos hospitais estão cada vez melhores. Agora o último foi o Santa Mônica, que inaugurou como hospital, que também tem diversas especialidades, e estamos agora novamente com um oncologista no Santa Mônica. Como já teve no passado, agora estamos conseguindo voltar para poder auxiliar esses pacientes que cada vez mais têm essa doença, que vem se agravando em todas as regiões e em todo o mundo vem acontecendo cada vez mais esse problema do câncer. Realmente, doutora, a incidência de casos de câncer, ela tem aumentado muito no passar dos anos, principalmente o câncer pediátrico. Por quê? O câncer cada vez mais está aumentando, na maior parte é pela alimentação. O fator da alimentação, esses alimentos transgênicos, todos os alimentos enlatados, mesmo os alimentos naturais, como as próprias saladas, alface, cada vez mais tem os adubos, né? Os conservantes que são utilizados, por mais natural que tentamos ser e temos que ser, mas isso é um fator que não conseguimos mudar ultimamente, né? Então, basicamente pela alimentação. Existem outros fatores, como o tabagismo, pessoas que trabalham em metalúrgicas, pela inalação de gases, madeireira, pela inalação do pó da madeira, diversas outras coisas, mas o principal é disparado a alimentação. Doutor, é verdade. O trigo, ele é um dos maiores causadores. Ele foi geneticamente muito modificado no passar dos anos. Antigamente a gente podia comer o pão tranquilamente e não tinha nenhum problema de saúde. Hoje ele causa inclusive algumas intolerâncias. De que forma a gente pode substituir esse trigo? Por que tipo de alimento então? Esses alimentos podem ser substituídos. Voltando, né, antigamente o trigo era praticamente o melhor alimento que existia, mas, né, com essas modificações agora temos vários problemas. A gente pode substituir pela própria quinoa, a chia, esses alimentos, a granola, são esses alimentos mais naturais possíveis. Também, né, o peixe, a necessidade também de suplementação com o ômega 3 é um importante fator que faz diminuir um pouco mais a incidência do câncer e também de outras doenças, como doenças cardíacas, doenças do cérebro. A gente pode utilizar o ômega 3, ele é muito importante
nesse sentido de evitar também outras doenças, mas claro, frisando sempre o câncer, que é o que mais está aumentando e em poucos anos vai ser a principal doença que vamos ter, superando os infartos e os AVCs. Doutor, dois tratamentos que são os conhecidos, os que a gente mais fala é a quimioterapia e a radioterapia. Mas existem outros tratamentos que podem ser utilizados para amenizar o efeito progressivo do câncer? Existem tratamentos novos, existem os tratamentos com hormônios, que é chamada hormonioterapia. Eles são utilizados principalmente no câncer de próstata, também tem a hormonioterapia no câncer de mama e vários outros tipos de câncer. Também, ultimamente, foi estudado e foi implantado a imunoterapia, que é o principal tratamento, que ele não é para todos os cânceres, ele é para alguns cânceres como o de pulmão, o de rins, de cabeça e pescoço, o melanoma, que é o da pele, principalmente esses. Eles foram estudados e foram foi os pesquisadores que estudaram até ganharam o Prêmio Nobel da Medicina com essa imunoterapia, principalmente na questão do melanoma, que é o câncer de pele, que são formas um pouco diferentes da quimioterapia. Eles agem lá no interior da célula, ativando diversos fatores, né, para poder o câncer ser eliminado. E também, com isso, eles ativam a parte da imunidade do organismo, isso que difere também em relação à quimioterapia. De que forma é escolhido o tipo de tratamento que o paciente vai ter? Porque a maioria dos casos que a gente vê, as pessoas falam quimioterapia ou radioterapia. Com o surgimento desses novos tratamentos, como é que é diagnosticado? O paciente A vai fazer imunoterapia, o paciente B o efeito é melhor se ele fizer dessa forma. Como é que é estudado tudo isso, doutor? Isso também parte mais ou menos do mesmo princípio de quem vai fazer a quimioterapia. Isso é visto através do chamado estadiamento, que é o grau que o câncer está classificado. Naquele caso, após ser feita a biópsia, é diagnosticado o tipo do câncer, qual que é o medicamento que melhor age, se no caso é a quimioterapia, ou se às vezes é só a radioterapia. Tem alguns tipos que envolvem radioterapia e a hormonioterapia, e também os tipos que envolvem só a imunoterapia. Só o nosso grande problema é que a imunoterapia é um tratamento muito caro, e é um tratamento que não é disponibilizado pelo Sistema Único. Daí ele é um pouco mais difícil de conseguirmos colocar, mas ele nos grandes centros já é utilizado, já é rotineiramente utilizado nesses últimos anos. Infelizmente para nós aqui, mais no interior, o Sistema Único, né, acaba não conseguindo fornecer esse tipo de tratamento. Alguns cânceres, quando a gente recebe o diagnóstico que tem câncer ou alguém da família tem, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente vai perder aquela pessoa. Hoje os tratamentos eles estão muito sofisticados, existem drogas muito poderosas que matam aquela célula cancerígena, mas também é preciso saber em que grau está esse câncer para que ele seja tratado. Então, quanto mais cedo o paciente procurar o atendimento, mais eficaz vai ser o tratamento? Isso sim, com certeza. Por isso que é recomendado fazer os exames anualmente, mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada, a pessoa pode ter o câncer. É que nem pressão alta, a pessoa não sente nada e quando vai ver está com a pressão muito elevada, às vezes a pessoa já está passando mal, tem um infarto, por não ter cuidado anteriormente. Daí é necessário, todas as vezes, não precisa fazer todos os exames que existem, sim, mas a gente, conforme o seu médico, ele vai orientar quais os exames para aquele momento,
São exames básicos de sangue, que é feito em todos os laboratórios. A gente consegue, para ver se a partir deles estiverem alterados, daí vão ser pedidos novos exames, até chegar a um diagnóstico. Essa que é a importância. Doutor, a gente vive uma época de pandemia. O vírus chegou no Brasil, chegou no mundo de uma forma tão rápida e acabou assustando algumas pessoas. Tem pessoas que têm muito medo do contágio e por isso deixaram de procurar o atendimento especializado. Qual é a sua orientação para essas pessoas que de repente têm algum sintoma, ainda não sabem o que é, mas não procuram um médico por medo da contaminação pelo Covid-19? Isso é importante o paciente que está fazendo um tratamento para o câncer, que está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia, os tratamentos devem ser continuados. Devemos ter todos os cuidados, usar a máscara, lavar as mãos, manter a distância recomendada de 1,5 m a 2 metros de outras pessoas, mas é importante que continue o tratamento, porque o câncer ele continua, não importa que tenha o vírus. Claro que se a pessoa tiver muito mal, não tiver condições clínicas de fazer a quimioterapia, o seu oncologista vai orientar que não tem como fazer a quimioterapia. Mas, em seu oncologista autorizando, todas as pessoas devem continuar fazendo os tratamentos, pois senão é prejudicial, né? A doença pode voltar, o tratamento todo que foi feito até agora pode não ter servido para nada, por causa que a pessoa vai parar. Então é necessário que as pessoas tenham a continuidade das quimioterapias e da radioterapia. Às vezes pode ser que o médico ele consiga adiar um pouco o pedido de uma ressonância, de uma tomografia, para não expor tanto o paciente. Isso o médico ele consegue adiar o máximo que pode, mas é só nesses casos, senão temos que continuar com todo o tratamento oncológico. Pacientes oncológicos geralmente têm um pouco a imunidade reduzida. Nesses casos, os cuidados devem ser maiores, ela deve, de repente, evitar de qualquer modo a exposição a ambientes que tenham mais pessoas, ela deve lavar a mão com muito mais frequência do que uma pessoa que não tenha a imunidade baixa? Isso deve seguir o bom senso. A pessoa deve continuar lavando as mãos com a mesma intensidade, isso não muda. Só o que vai mudar, que é o fato de não poder fazer a quimioterapia ou o tratamento de radioterapia, é a questão se a imunidade vier a baixar, mas isso é como se fosse na vida normal. A gente baixa demais a imunidade, a pessoa não pode fazer a quimioterapia, se a pessoa tem febre superior a 38 graus, se a pessoa tem alguma alteração nos exames de sangue que são pedidos antes de cada quimioterapia. Esses são fatores, se tiver uma pneumonia, alguma outra infecção. Mas são fatores normais, não necessariamente por causa do coronavírus que deva ter algum cuidado especial. Deve-se manter todos os cuidados como preconizados já desde o início da pandemia. Ok. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já retorna. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o Dr. Pablo Ribeiro, que é um oncologista, atende aqui na nossa cidade, voltou para suas raízes, para sua família e está prestando um atendimento de excelência. E Erechim
precisa muito de médicos jovens, médicos que voltem para Erechim e que façam um atendimento de excelência como o senhor está prestando. Então, parabéns por tudo isso. Muito obrigado. Doutor, a quimioterapia, geralmente quando as pessoas vão fazer a quimioterapia e a radioterapia, algumas têm sintomas que não fazem bem após, ficam mal, vômito, não se sentem confortáveis. Por que esses sintomas são tão fortes em alguns e outros não sentem tanto esses sintomas? Isso varia de cada pessoa, de pessoa para pessoa, também varia do tipo de quimioterapia que uma pessoa está utilizando e o que outra pessoa está utilizando. Existem inúmeros tipos de quimioterapia. Os mais novos agora, eles estão sendo desenvolvidos para gerar menos efeitos colaterais, principalmente como os vômitos, as náuseas, diarreia. Acaba sendo esses os 3 principais efeitos que as pessoas têm. As pessoas também reclamam de cansaço, de falta de ar, de diversos outros sintomas. Mas sempre antes de iniciarmos a quimioterapia, os pacientes eles são orientados, né, que irão ter esses sintomas, que provavelmente irão ter esses sintomas. É fornecido também já as medicações antecipado para os pacientes utilizarem, que são medicações contra o vômito, são medicações também para diminuir a questão de diarreia. E também, ao mesmo tempo, outras pessoas não ficam constipadas. Também é fornecido medicamentos para isso. Então, aftas na boca. Mas a grande questão é a questão da febre. Se a pessoa tiver febre acima de 37,8 graus, ela deve procurar imediatamente a emergência do hospital, o seu médico, para fazer os exames, porque a imunidade ela pode baixar muito. E a imunidade muito baixa com febre é um fator que pode até definir entre vida e morte, né? Por vezes é necessário a pessoa até internar na UTI, como ela estiver, né? São feitos exames de sangue para ver se a pessoa tem uma infecção mais grave ou não. Pode a pessoa não ter simplesmente nada, pode ter tido a febre, vai no hospital, faz os exames, não tem nada, ela é liberada para casa. Mas é necessário ir, porque tem muitas pessoas que, nesse ponto, a pessoa pode ficar muito mal e ter que ficar internada vários dias no hospital e para UTI, entre outras adversidades. Doutor, o Rio Grande do Sul é considerado o estado que mais come carne, né? Nós somos gaúchos, nós gostamos de um bom churrasco, mas aquela fumacinha, aquela que gruda ali no churrasco na hora que a gente está fazendo, é prejudicial à saúde? Pode causar câncer? Sim, essa é uma questão que a gente sabe que é um pouco difícil de controlar, mas essa fumacinha, isso pode provocar o câncer. O problema não é nem tanto a carne vermelha. O problema maior é pelo fato dessas reações químicas que acontecem entre o próprio fogo, a lenha, o carvão, a fumaça que é emitida. Isso pode acontecer da pessoa ter mais probabilidade de ter um câncer. Também pelo fato das vezes as pessoas comerem o alimento mais quente que o normal. Também isso pode prejudicar, como também já indo para o fato do chimarrão. O Rio Grande do Sul é o principal, é o estado que mais tem câncer de esôfago no Brasil, muito, não pelo chimarrão, mas pela temperatura que as pessoas tomam o chimarrão. Muitas pessoas tomam com a temperatura muito elevada. Ela pode ser uma temperatura menor, que também ela é quente, mas pode ser um pouco menor, que daí fica bom. Mas para as pessoas que ficam com muito quente, isso é prejudicial, que começa a queimar ali o esôfago, né? Que é o canal que leva a comida até o estômago, e isso ao passar dos anos, né, muitos anos, vai piorar ali a pele
e com isso pode a pessoa ter o câncer de esôfago, que é bem grave. São 2 hábitos fortes do gaúcho, né? O churrasco e o chimarrão. Mas também a gente tem um outro problema que pode ser grave, que é o tabagismo. Embora já se diminuiu muito o número de pessoas que fumam, mas ainda existem muitas pessoas que têm esse hábito e podem estar causando uma lesão e ter um câncer de pulmão? Sim, o tabagismo é disparado o principal fator para câncer de pulmão. Ele prejudica, porque também ele tem mais de 4.000 substâncias no próprio cigarro. Então, isso são substâncias que a gente nem imagina, né, o que pode acontecer. Elas são as substâncias mais nocivas que tem, e sempre uma substância nociva no organismo, ela vai causar algum mal. Pode não ser necessariamente o câncer, mas ela vai causar outras doenças que prejudicam o organismo. Isso como qualquer outro vício, como a bebida alcoólica, como drogas ilícitas. O tabagismo é muito grave nesse sentido, e sabemos que é difícil a pessoa conseguir parar de fumar, mas é necessário a pessoa procurar um atendimento em qualquer unidade básica de saúde de Erechim e do Rio Grande do Sul. A gente consegue os tratamentos para parar de fumar, mas o principal é o querer parar de fumar. É a vontade, né? Não adianta a gente vai no médico, o médico dá o remédio e tu toma, mas continua fumando. Não resolve. É necessário ter a força de vontade. A gente sabe que é difícil. É mais difícil parar de fumar do que parar de beber. Isso a gente sabe, mas precisa da força de vontade para a gente superar o tabagismo, né? Que é o principal fator para câncer de pulmão e para outros tipos de câncer. Com certeza, né? Doutor, o câncer que assusta muito as pessoas e que deixa muito em pânico é quando a gente ouve falar que alguém tem câncer na medula, a leucemia. É possível ter cura ou somente um transplante? Em relação ao câncer na medula, é feito basicamente o transplante. Não existe outro? Tem algumas outras formas, mas o que mais se faz é o transplante. E a gente sabe, né, que é difícil conseguir um doador. São diversos, é feita pesquisa em diversos locais em todo o país, até fora do país, né, para conseguir o material necessário, que é muito difícil. Às vezes tem na família, mas também não é sempre que a gente consegue isso. Mas, claro que hoje em dia existem, né, novos tratamentos, assim, principalmente em São Paulo, que é disponibilizado mais o tratamento. Porto Alegre também existem centros maiores que tem, mas é bem difícil esse tipo de tratamento. E quando é na cabeça, o cerebral? Também o câncer cerebral, ele está um pouco mais, está tendo mais casos ultimamente. As pessoas estão tendo, mas também é feito o diagnóstico ali com a ressonância, com a tomografia, através dos sintomas que a pessoa tem, né? Também é feito a biópsia, e há novos tratamentos que podem ser utilizados. Há tratamentos via oral, que é como se fosse comprimidos, né? Só que, claro, são comprimidos que é considerado quimioterapia. Eles são bem mais fortes do que um antibiótico, do que outro tipo de comprimido. E também eles são só liberados pelo oncologista para poder fazer esse tratamento adequado. Eles não devem ser tomados todos os dias, tem o esquema certo de alguns dias que tem que tomar, como que pode ser feito. E também é feita a radioterapia. Em alguns casos, a pessoa recebe a radioterapia no local que está acometido pelo câncer. Doutor, podemos vislumbrar um futuro promissor com a cura do câncer? Estamos caminhando, né, para todo mundo está
fazendo pesquisa nos Estados Unidos, Israel, Japão, no Brasil também, diversos centros estão fazendo pesquisas para tentar procurar a cura do câncer. A gente sabe que é uma questão difícil ainda, que ainda não conseguimos como precisa, né? Mas os caminhos são promissores, estão surgindo cada vez mais tratamentos, pelo menos para amenizar um pouco a questão do câncer e também, em alguns casos, até a própria cura. Existem alguns pacientes que são curados, mas a gente sabe que ainda para todos os tipos de câncer ainda não temos esse tipo de tratamento. O Brasil é considerado avançado nessa área, na área da oncologia. E a nossa região? A nossa região ela tá bem encaminhada. Claro que a gente sabemos que não temos todos os tratamentos que existem. A gente sabe que tem tratamentos que a gente consegue só de fora do Brasil, mas a nossa região ela tá bem. Está sendo aberto novas escolas de oncologia em algumas regiões aqui no Rio Grande do Sul, para podermos cada vez mais procurar a harmonização entre as diversas adversidades que tem o câncer e as pessoas, né? O impacto da notícia para a família, para o paciente, o apoio psicológico, que é importante. Bastante. Sempre nós recomendamos, a gente encaminha para atendimento psicológico, por vezes para atendimento psiquiátrico. Sabemos que algumas drogas podem provocar isso, mas em muitos casos é pela própria pessoa, é pelo impacto de estar diante dessa doença que existe esse estigma, que é algo que não tenho mais o que fazer. Mas não, a gente sabe que nos últimos anos tem muitas coisas a se fazer. A gente está cada vez mais progredindo e estamos contando com a ajuda dos municípios, do estado, dos governantes para nos disponibilizarem cada vez mais as novas tecnologias que nós temos e que, por vezes, a gente não consegue utilizar ainda. Aonde a gente encontra o Dr. Pablo? No Hospital Santa Mônica, os atendimentos nas terças-feiras à tarde. Isso. E também atende no Santa Terezinha? Não, eu não atendo no Santa Terezinha. Eu interno pacientes no Santa Terezinha, mas eu não atendo no Santa Terezinha. Uhum. Muito bem, então a gente apresentou o nosso programa Viver com Saúde. Eu quero agradecer ao Dr. Pablo por ter vindo até a TV Erechim, que a gente pôde trazer hoje uma entrevista sobre oncologia com este profissional que é filho de Erechim. Bem-vindo ao seu retorno a Erechim e sucesso na sua profissão. Obrigado. E a todos vocês que nos acompanham, nos seguem, boa semana.